Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de história do primeiro ano. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 3 do livro didático de vocês, que se chama Povos do Oriente Médio Antigo. Galera, a gente já viu nos capítulos 1 e 2, primeiro o capítulo 1 falando sobre o que é a ciência chamada história, com que ela trabalha. Vocês aprenderam que a história ela é uma ciência que ela interpreta o passado, então ela ajuda, né, os seres humanos a interpretar como foi a vida de outros seres humanos no passado e aí a traçar a sua história. Vimos o que são fontes históricas, o que é historiografia e entendemos como essa ciência funciona. No capítulo 2, a gente viu o que é o objeto de estudo da história, que é o ser humano, né? Os vestígios que o ser humano deixou para a posteridade, né? Na humanidade. Então, no capítulo 2, a gente viu exatamente a origem do ser humano. Qual é a teoria científica mais aceita sobre a origem do ser humano? Então, a gente viu que, pelas teorias mais aceitas, a origem do ser humano é na África. Da África, ele começa um processo de migração para os outros continentes, né? Vimos que esse processo de migração dos primeiros seres humanos, ele vai se dar por alguns motivos. O principal porque eles eram povos caçadores e coletores e precisavam migrar para conseguir mais alimentos. E eles só param de fazer essa migração, né, quando descobrem a agricultura, que é considerada a primeira grande revolução pela qual o ser humano passou. Lembrando, revolução é uma palavra que significa uma grande mudança. Então, o ser humano ele tinha um modo de vida e a partir da descoberta da agricultura, ele vai ter um modo de vida totalmente diferente. Então, por isso, é uma primeira grande revolução, certo? No capítulo de hoje, galera, a gente vai ver aqui povos do Oriente Médio Antigo. Nós vamos estudar os primeiros povos que começaram a constituir sociedades mais como é que posso dizer, mais complexas, né? A gente viu que nos capítulos anteriores, né, que os primeiros seres humanos eles formavam comunidades bem simples, né, com poucas pessoas. Mas a partir daqui, a partir da descoberta da agricultura, vão se criar cada vez mais comunidades mais complexas, com mais pessoas, com uma organização social mais complexa, uma hierarquia, né, dentro dessas sociedades, ou seja, você vai ter um cara lá que vai mandar mais, outros na camada intermediária e outros na camada mais baixa da sociedade que apenas vão obedecer às ordens dos que estão na parte mais alta da sociedade, tá? Então vamos entender como é que funcionou isso aqui no mundo antigo, tá? Então, povos do Oriente Médio Antigo. Todo capítulo a gente começa com uma foto, dando um exemplo sobre o capítulo que a gente vai estudar. No caso aqui, vocês podem ver que é uma fotografia de uma escultura, tá? Vamos ver aqui a legenda, ó. Turista fotografa relevos em parede da cidade de Persépolis, antiga capital do Império Persa. Construída no século 6 a.C., 6 a.C., desculpem. Por sua importância histórica, Persépolis foi declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Essa fotografia foi tirada em 2010 no Irã, que é o país que hoje em dia corresponde ao território que na antiguidade era o território da Pérsia, né, o Irã. E aqui você tem umas esculturas, né, feitas na pedra, né, em relevo, feitas na pedra, que exemplificam aqui o que foi esse Império Persa, que foi um dos impérios da antiguidade do Oriente Médio. Vamos ver aqui o resumo sobre o que a gente vai estudar no capítulo. Ó. Os povos que habitavam o Oriente Médio na antiguidade estão entre os primeiros a praticar a agricultura e se tornar sedentários. Aquilo que a gente já falou. Descobrir a agricultura possibilitou que o ser humano deixasse de ser nômade, deixasse de ficar migrando de um local para outro em busca de alimento. Isso aqui é que significa se tornar sedentário, fixar moradia em um local e ficar ali naquele local, certo? Então, hoje em dia, esse nome sedentário ele é mais utilizado para pessoas que não fazem exercícios físicos, né?
Mas aqui, quando a gente está falando de sociedades, são as sociedades que fincaram residência, né, fizeram cidades e ficaram no mesmo local e não ficaram mais migrando de um local para o outro. Continuando, algumas das mais antigas cidades foram formadas nessa região, onde também se desenvolveram algumas das principais civilizações. Nesta unidade, vamos estudar os mesopotâmios, os fenícios, os persas e os hebreus. Vamos conhecer um pouco sobre como essas sociedades se organizavam, quais eram suas principais atividades econômicas, a importância da religiosidade e também como esses povos influenciaram uns aos outros. Por meio desse estudo, podemos perceber como a cultura desses povos está presente em nosso dia a dia. Então, nós vamos ver aqui esses 4 povos, né? E como eles vão se desenvolver ali naquela região. Por que é importante, galera, a gente estudar esses povos da antiguidade, né? A gente pode achar que, professor, esses povos aí não tem mais nada a ver com a gente, eles viveram há milhares de anos atrás. Mas aí, galera, a gente vai ver aqui como coisas que até hoje nós utilizamos e conceitos que nós utilizamos, né? Coisas que são utilizadas nas ciências, na matemática, elas vão surgir aqui, tá? E desenvolvimentos até técnicos vão surgir aqui. Então, é por isso que é importante a gente descobrir da onde vem o nosso conhecimento, tá? Aí a gente continua aqui, ó. Aqui é a segunda parte daquela fotografia que a gente já viu, né? Que era a moça tirando a foto aqui da escultura lá na região onde era a Pérsia, hoje atual Irã. Vamos começar aqui, ó. O Oriente Médio na Antiguidade. Acompanhem comigo, ó. Qual foi o lugar de origem das primeiras civilizações? Essa questão já gerou muitos debates entre os estudiosos. Enquanto alguns deles afirmam que foi na região do Vale do Rio Nilo, no Egito, outros defendem que as mais antigas civilizações desenvolveram-se no Vale dos Rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Existem também aqueles estudiosos que defendem a teoria da simultaneidade no desenvolvimento das civilizações. Nesse caso, elas teriam se desenvolvido em diferentes regiões do Crescente Fértil, por volta do quarto milênio antes da era cristã, e logo em seguida nos vales férteis da Índia e da China. As datações, no entanto, podem ser alteradas com novas descobertas arqueológicas. Então, vamos lá, galera, por partes. Primeiro, ele começa aqui indagando onde teriam surgido as primeiras civilizações, né? Os primeiros povos a criar, né, comunidades mais complexas, certo? E aí há uma dúvida se foi entre os rios Tigre e Eufrates ou se foi nas margens do rio Nilo. Basicamente, ele está fazendo uma distinção aqui, uma dúvida, entre se a origem dessas primeiras civilizações, se ela foi na Mesopotâmia, que é entre os rios Tigre e Eufrates, ou se ela foi no Egito, que é nas margens do rio Nilo. E há uma teoria que fala que pode ser que as duas tenham se desenvolvido ao mesmo tempo, mas não há registros históricos de que possa confirmar essas teorias, tá? Então, ainda fica muito na questão da teoria. Mas essa região onde surgem tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, ela tem esse nomezinho aqui, o Crescente Fértil. Vamos ver o que é o Crescente Fértil, ó. Crescente Fértil. Região em forma de lua crescente, conhecida pela fertilidade do seu solo. Essa fertilidade decorre da deposição de detritos orgânicos e minerais no solo por ocasião das cheias dos rios. Vamos lembrar, né, da aula sobre o capítulo 2, que a gente fala um pouco sobre o surgimento, né, da agricultura, em que a agricultura ela vai surgir exatamente às margens dos rios, porque é nas margens dos rios que a matéria orgânica que fica no leito dos rios na época de cheia, ela vai para as margens e ali aquela região se torna muito fértil para a agricultura, tá? E é lá que o ser humano, nas margens dos rios, é lá que o ser humano descobre a agricultura. Ele observa
que as sementes, ao caírem, né, logo germinam e viram novas plantas. Então, eles descobrem a agricultura, tá? Civilização, ó. A gente tem mais um box aqui falando sobre o que é civilização. Vários são os aspectos que os estudiosos apontam para caracterizar uma civilização. Entre esses aspectos estão a organização estatal com religião oficial, a utilização da escrita, a divisão e a especialização do trabalho, além da estratificação social. Então ele vai colocar aqui, galera, que para a gente fazer essa distinção aqui, dizer assim, o que é uma civilização aqui nesse mundo antigo, ela vai precisar ter algumas características, como ter uma organização do Estado, ou seja, você vai ter ali uma espécie de governo naquele local, nem que seja um chefe tribal, um rei, né? Um líder religioso que vai comandar ali, mas precisa ter uma organização de Estado. Depois, uma religião oficial. Nessas comunidades do mundo antigo, quase todas elas tinham uma religião oficial, ou seja, uma religião que era para ser seguida pelo Estado e pelos seus súditos. Depois, utilização da escrita, né? Inclusive foi isso que durante muito tempo na história fez a distinção entre o que era pré-história e o que era história. Por isso que eles só consideravam antigamente o que era história a partir aqui dessas primeiras civilizações, porque eles já utilizavam a escrita e diziam que pré-história foi tudo que aconteceu antes da invenção da escrita. Hoje a história já não trabalha mais assim, ela trabalha que tudo é história, que todo vestígio deixado pelo ser humano, como objetos, outros pertences, servem para a gente fazer uma interpretação do que aconteceu no passado, tá? Então, mas aqui, para essa questão de civilização, conta que a utilização da escrita. Depois, a divisão e a especialização do trabalho. Quando esse Estado aqui, ele já consegue organizar e dizer quem deve trabalhar com qual tipo de coisa, tá? Você vai fazer uma divisão do trabalho. Dizer quem são os trabalhadores que vão trabalhar na lavoura, vão plantar tal coisa, o que homens e mulheres vão fazer, às vezes, dependendo da comunidade, vai ter uma diferenciação, tá? E aqui, por último, né, a estratificação social. O que é estratificação social? Você separar na sociedade em pessoas que são mais importantes das menos importantes. Você vai criar uma distinção dentro da sociedade, tá? Você vai dizer que vai ter uma classe lá que é mais importante e outras menos importantes, tá? Então daí vão surgir os nobres, né? Isso aí lá para a Idade Média. Vão surgir os camponeses, os mais pobres e daí por diante, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. A gente tem um mapa, vai mostrar aqui para a gente um mapa sobre o Oriente Médio Antigo, para a gente poder ter uma ideia de que região que a gente está falando. Ó. Vamos olhar aqui o mapa mundial. Ó. Mapa mundial, a gente tem aqui ó, nós na América do Sul, América do Norte, e aqui a gente tem os continentes, né? Que naquele tempo eles achavam que eram os únicos, porque não se tinham contato ainda com as Américas e nem com a Oceania. Então eles acreditavam que o mundo todo conhecido, né, no mundo antigo, era a África, a Europa e a Ásia, certo? O Oriente Médio ele fica exatamente nessa região vermelhinha aqui, ó, que fica entre Europa, África e Ásia, certo? E aqui a gente tem a região que a gente está estudando, certo? Vocês podem ver aqui quando a gente falou sobre Mesopotâmia, e a gente falou que eles ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. Olha aqui o rio Tigre, certo? Aqui é o caminho que ele faz. E aqui o rio Eufrates. Então você vai ter essa região aqui da Mesopotâmia que fica justamente banhada entre esses rios. Então é uma região muito fértil, tá? Vamos continuar aqui, certo? Aqui é a região do chamado Crescente Fértil, que é toda essa região aqui. E aqui você tem a outra região, onde também surgiram civilizações importantes, como o Egito, que vai surgir aqui às margens do rio Nilo, aqui no delta do rio Nilo, ok? Vamos continuar.
como nos outros capítulos do livro, a gente vai ter aqui uma cronologia, uma linha do tempo sobre os eventos que vão acontecer aqui com os povos do Oriente Médio Antigo. Aqui ele vai colocar mais ou menos uma datação de quando essas civilizações elas existiram, certo? Então você vai ver aqui Mesopotâmia de 3.500 a.C. a 539 a.C. Depois, os fenícios de 2.700 a.C. a 146 a.C. O que a gente precisa entender é que muitas vezes elas não surgem ao mesmo tempo, ó, você vai ter uma diferenciação cronológica do surgimento dessas comunidades, mas elas vão, em algum determinado momento do tempo, elas vão coexistir ao mesmo tempo, certo? Os persas, entre 2000 a.C. e 330 a.C., e os hebreus, entre 1800 a.C. a 135 a.C. Continuando aqui. Então, a primeira civilização que geralmente a gente estuda quando fala sobre Oriente Médio Antigo é a civilização mesopotâmica. Vamos entender aqui quem eram eles, ó. A Mesopotâmia é circundada por montanhas e desertos. O norte é montanhoso e seco, enquanto o centro e o sul são cortados por vales férteis entre os rios Tigre e Eufrates, que a gente já viu lá no mapa. As cheias dos rios mesopotâmicos não eram regulares, ocasionando épocas de secas e períodos de inundações. Por isso, para praticar a agricultura, os povos da região desenvolveram técnicas hidráulicas, como a construção de diques e barragens, para a contenção e armazenamento de água, além de sistemas de canais para a irrigação durante a estiagem. Pessoal, isso aqui é importantíssimo a gente entender sobre esses povos. Eles aprenderam que precisavam da água e do solo fértil perto dos rios para poder implementar a agricultura e poder ter alimento ali o ano todo. Só que um problema desses rios aqui é que eles não tinham cheias regulares, ou seja, você não conseguia determinar assim um mês do ano em que haveria cheias e depois, né, você teria um período sem cheias. Então não era algo bem fácil de determinar, elas eram irregulares. Então por isso eles se tornaram sociedades que são chamadas de sociedades hidráulicas, porque eles vão desenvolver técnicas que vão utilizar de maneira mais racional a água. Por isso esse nome hidráulico, galera, é tudo que tem a ver com água, qualquer técnica que você vai utilizar para poder canalizar ou guardar a água. Então, essas sociedades aqui, né, principalmente essa mesopotâmica, ela era uma sociedade hidráulica. Então, eles vão construir diques e barragem. O que é o dique ou uma barragem? É um local onde você vai represar a água do rio, ela vai ficar presa ali naquele local, para que quando houver um período de seca, as pessoas possam utilizar aquela água ali para a agricultura, para beber, para os animais, certo? Porque qual é o problema dos rios? Os rios, quando chegam num período de seca, dependendo de qual rio seja, eles chegam até a secar. Então fica sem água nenhuma ali correndo naquele local. Então eles, com uma técnica, né, muito inteligente, eles vão desenvolver essas técnicas hidráulicas, né, que é criar barragens e diques para represar a água e utilizar em outros momentos, principalmente nos momentos de seca. Vamos ver quem eram os povos mesopotâmicos. A região mesopotâmica foi habitada por diversos povos na antiguidade. Alguns desses povos já viviam ali, mas outros vieram de lugares distantes, atraídos pela riqueza da terra entre rios. A disputa pelo domínio da região fez que eles travassem inúmeras guerras, o que resultou no sucessivo domínio de um povo sobre o outro. Esses povos, mesmo falando línguas diferentes e tendo culturas distintas, influenciaram culturalmente uns aos outros. Dessa maneira, eles passaram a ter características em comum, como a religião, as técnicas de construção e a escrita. Por causa dessas semelhanças, são conhecidos como povos mesopotâmicos. Então, ele vai explicar aqui para a gente que os povos que habitaram aquela região, nem todos tinham a mesma origem.
Muitos acabaram migrando de outras regiões para lá, porque souberam que ali era uma região aonde tinha muita fertilidade do solo, então seria um local bem melhor para viver naquele tempo, certo? E muitos desses povos acabavam subjugando os que já estavam lá. Ou seja, você já tinha um povo lá, chegava um outro povo invasor e acabava dominando aquele povo que já estava lá. Mas essa dominação acabava com o tempo se tornando numa miscigenação cultural, né? Uma mescla de culturas, e fazia com que eles depois partilhassem características parecidas. Né? Ele vai falar aqui, né? Você vai ter religião, as técnicas de construção e até a escrita, né? Vão ser coisas que com o tempo eles vão acabar se mesclando, tá? E aí aqui, nesse quadro, ele vai falar dos povos que dominaram a Mesopotâmia. Então a gente vai ver aqui a quantidade de povos que dominaram a Mesopotâmia em períodos diferentes. Ó. Você vai ter aqui os sumérios, que vão estar lá de 3.500 a 2.340. Depois eles vão ser subjugados pelos acádios. Ó. Você vai ver que é uma sequência aqui de povos que foram lá e comandaram aquela região ali da Mesopotâmia. Depois você vai ter os babilônios, os cassitas, os assírios e os caldeus, tá? Aí depois vocês vão ler aqui e ver as características principais desses povos que dominaram essa região da Mesopotâmia. Sociedade. Vamos entender aqui como era a sociedade da Mesopotâmia. A sociedade mesopotâmica era rigidamente hierarquizada, lembrando, né? Já falei, hierarquia é quando você cria uma escala de importância dentro da sociedade e diz quem são os mais importantes e os menos importantes, tá? No topo da hierarquia social estava o rei, considerado representante dos deuses. Logo abaixo estavam os sacerdotes, nobres e chefes militares, formando uma minoria privilegiada que ocupava altos cargos no governo. Havia ainda uma camada intermediária formada pelos fiscais, escribas e comerciantes. A camada social mais numerosa era formada por trabalhadores pobres, como camponeses e artesãos, que eram obrigados a pagar tributos. Havia também os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra. Aqui, galera, ele dá características gerais que foram seguidas em várias sociedades, civilizações do mundo antigo, tá? Você vai ter primeiramente uma estratificação social que vai colocar ali uma família, uma classe social no poder, que vai ser a família do rei, certo? Geralmente esses reis, eles se diziam descendentes dos primeiros fundadores daquela civilização, os primeiros fundadores de Roma, os primeiros fundadores de tal lugar e daí por diante, tá? Então eles se auto-intitulavam como mais importantes na sociedade. Depois você vai ter, como eram sociedades que tinham religião oficial, a importância dos sacerdotes. O que é sacerdote? Os representantes de cada religião. Então, por exemplo, um padre é um sacerdote da Igreja Católica, né? Um pastor é um sacerdote da Igreja Evangélica. Então, era essa a importância desses caras na sociedade. Era muito grande nesse período. Depois você vai ter os nobres, né? Os caras mais ricos, os chefes militares que comandavam as batalhas que esses povos participavam, e também ocupavam cargos importantes no governo, e também vai ter uma camada intermediária, aqueles que já não eram tão importantes, mas que tinham uma importância média na sociedade, que eram justamente os escribas e os comerciantes. Quem eram os escribas? Vamos ver aqui, ó. Pessoa letrada que se ocupava dos registros burocráticos da administração. A gente tem que lembrar, galera, que muito recentemente é que a maioria da população mundial tem acesso à educação e a saber ler e escrever. Imaginem que num mundo antigo, a grande maioria da população não sabia ler e escrever. Então, aqui nesse período, saber ler e escrever tinha muita importância, principalmente nesses casos aqui de organização de um governo, em que precisava se deixar registrado, né,
as coisas sobre a administração desse local. Então, esses escribas tinham muita importância na sociedade por isso. E também aqui os comerciantes estariam nessa camada mais intermediária. E na camada mais baixa, você vai ter a grande maioria da população, que são os trabalhadores pobres, camponeses, que vão trabalhar no campo, plantando e colhendo, e também os artesãos, né, que são aqueles que vão fazer pequenos objetos, cestas, potes de barros e daí por diante. Então, na história da humanidade, galera, essa estrutura aqui ela se manteve durante muito tempo. Uma estrutura onde você vai ter uma hierarquia com as famílias reais e nobres, uma classe intermediária e lá embaixo a grande maioria da população, que são pobres, que trabalham dia e noite e que são obrigados ainda a pagar tributos para o governo. O que são tributos? Imposto cobrado pelo Estado. Dependendo da civilização, né, tanto na Antiguidade como na Idade Média, esses tributos eram cobrados de toda a população, mas principalmente dos mais pobres, tá? Na verdade, durante a Idade Média, por exemplo, né, só quem pagava os tributos eram os mais pobres. Os nobres e os membros da igreja não pagavam esses tributos, ok? E ainda havia nessas sociedades escravos, tá? Escravos que geralmente eram prisioneiros de guerra, ou seja, quando uma dessas cidades fazia uma guerra contra outra cidade, quando eles venciam, traziam os moradores desse local, né, para serem escravos no seu reino, certo? Vamos continuar. As atividades econômicas. O que eles utilizavam para gerar, né, riqueza para as civilizações? Vamos ver aqui, ó. A agricultura e a pecuária, desculpem, eram a base da economia mesopotâmica. Os mesopotâmios criavam carneiros, cabritos, bois, jumentos e cavalos. Os principais produtos agrícolas cultivados eram a cevada, o trigo, o gergelim e os legumes, como cebola, alho e pepino. Grande parte do que era produzido no campo destinava-se à alimentação dos moradores das cidades. Então você vai ter aqui, base da economia do mundo antigo vai ser agricultura e pecuária, tá? Só muitos séculos para frente você vai ter uma modificação. Claro, vai ter o comércio, mas o comércio sempre baseado nesses produtos aqui, da agricultura e da pecuária. Continuando. Nas cidades havia vários profissionais como comerciantes, artesãos, barbeiros, escultores e carpinteiros. Muitos desses profissionais trabalhavam em suas próprias residências, que funcionavam como oficinas de artesanato ou armazéns. Localizados em uma região de convergência das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, os mesopotâmios realizavam o comércio com vários povos. As caravanas de mercadores eram fundamentais para a aquisição de produtos escassos na região, como a madeira de qualidade, pedras preciosas e metais. Esses produtos serviam de matéria-prima para a fabricação de armas e joias, que eram exportadas depois de manufaturadas. Os mesopotâmios também exportavam tecidos e cereais. Então, aqui ele vai te dizer que já nesse período começam as trocas comerciais. Como a gente viu aqui, a base da economia deles era a agricultura e a pecuária. Então, o que eles vão fazer? Vão começar a produzir, né, alimentos para a população e o que sobrar, né, os chamados excedentes, eles trabalhavam com o comércio com outros povos de outras regiões, principalmente porque eles precisavam de matérias que eram escassas ali na região. Ele fala aqui, ó, matérias que eram escassas ali naquela região, como madeira de qualidade e pedras preciosas e metais. Então, se havia isso em algum outro local, eles faziam essas trocas comerciais para poder ter esse material aqui e fazer as suas joias, as suas armas e daí por diante, tá? Nesse box aqui a gente tem um quadro que fala sobre sujeitos na história. Lembra quando a gente viu no capítulo 1 falando que a história ela é feita de sujeitos históricos, né? Sujeitos históricos simples e sujeitos históricos que são compostos, né? Com várias pessoas. Aqui a gente vai ver sujeito histórico simples, né? Um sujeito histórico, né?
que é uma pessoa. Vamos ver aqui, ó. Olha, esse nome aqui é complicado de dizer, ó. Eneduana foi uma mulher que viveu na Mesopotâmia por volta de 2300 a.C. Mesmo em uma época em que as mulheres tinham pouco destaque na sociedade, Eneduana se tornou conhecida em razão das obras que escreveu. Ela era uma sacerdotisa e muitos dos seus poemas foram dedicados a Inanna, deusa mesopotâmica da guerra e do amor. Eneduana ficou conhecida porque foi uma das primeiras pessoas a assinar suas obras. Então, olha só, ele vai falando aqui de uma mulher que ficou famosa naquele período porque escreveu poemas sobre uma deusa, né, ou exaltando uma deusa, e ela é importante para a história porque foi uma das primeiras a assinar suas obras. Quer dizer, não era comum, se deixava registros escritos e a pessoa não deixava ali registrado quem escreveu aquilo. Tá? Então aqui já foi uma grande mudança nessa questão de deixar obras assinadas para saber quem era a pessoa que produziu aquela obra literária, certo? Continuando aqui, ó, as práticas religiosas. Vamos lá, ó. Os mesopotâmios eram politeístas, isto é, adoravam vários deuses. Cada cidade tinha uma divindade protetora e a quem era dedicado o maior templo. A religião era a principal referência para as atividades cotidianas. Os reis e os sacerdotes consultavam os deuses antes de tomar decisões. Essa consulta era feita por meio da observação das estrelas e dos astros, do exame das entranhas de animais sacrificados e também pelos oráculos. Então vamos lá. Primeiro, esses povos da Mesopotâmia, como vários povos da antiguidade, eles eram politeístas. Politeísmo é uma palavra que significa acreditar em vários, adoravam vários deuses, né? Poli é o prefixo grego que significa vários, né? Esse teísmo aqui, teístas, é que faz referência à religião, a deuses. Então, quando vocês virem, por exemplo, falando sobre religião monoteísta, vai ser a religião que vai acreditar em um único Deus. Nesse período aqui, a maioria das religiões elas eram politeístas. Vai dizer que cada cidade vai ter uma divindade protetora e era assim que eles se organizavam, certo? Eles faziam consultas, né, aos sacerdotes, consultas aos deuses, principalmente através dos chamados augúrios, né, que eram os sinais da natureza, né, era um voo do pássaro, era a lua. Então ali eles tinham faziam, né, uma análise do que poderia acontecer por causa desses sinais da natureza, né, dos augúrios. E também tinha a questão dos oráculos. Vamos ver aqui o que era o oráculo. Ó. Uma mensagem ou resposta concedida pela divindade, geralmente por meio de um sacerdote. Então, era como se um sacerdote tivesse contato com a divindade e aí ele passasse para o líder político lá daquele local, né? Qual era a ordem dos deuses, o que os deuses queriam para eles, tá? Vamos continuar aqui, ó. O texto a seguir trata da religião suméria, que foi um dos povos que dominou a Mesopotâmia durante um período, que exerceu forte influência entre os povos mesopotâmios. Leiam, vamos lá. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses ou deusas. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto que controlava o que os sumérios acreditavam ser os 4 principais domínios da natureza: o céu, o ar, a terra e a água. Então é interessante a gente ver isso aqui, que até para criar essa questão dos deuses, né, nesse politeísmo dos deuses, eles não tinham, assim como a sociedade deles, não havia igualdade entre esses deuses, havia uma hierarquia. Uns eram mais importantes que os outros. Então, esses 4 aqui eram mais importantes que os outros deuses. Todos os deuses sumérios, tanto os maiores quanto os menores, eram dotados das mesmas condições e necessidades físicas dos seres humanos. As divindades sumérias comiam, bebiam, amavam, casavam e discutiam entre si.
Elas também comunicavam à raça humana seus variados desejos e intenções, fazendo com que seus respectivos sacerdotes e sacerdotisas deles se interassem por meio dos augúrios, que foi o que a gente falou já um pouquinho. Então, olha só, a religião, né, desses povos, ela levava muito em consideração a vida, a sociedade deles mesmos. Então, era feita uma distinção hierárquica entre esses deuses, uns eram mais importantes que os outros, assim como era na sociedade deles, e além disso, eles viam esses deuses de uma maneira totalmente diferente de como, por exemplo, nós hoje em dia vemos as três principais religiões do mundo moderno, né? Já há algum tempo, mas do nosso mundo contemporâneo. Por exemplo, as três principais religiões hoje em dia, principais que eu digo em questão de números de seguidores, né? Número de fiéis, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas três religiões, elas são monoteístas e elas têm uma característica do monoteísmo, que é Deus, né, um único ser que é completo em si, né, e que ele não tem essas características humanas, justamente por ele ser completo. Ele não é um Deus que vai sentir ódio, não é um Deus que vai sentir raiva, não é um Deus que vai casar, que vai amar, que vai... Ele não tem esses, principalmente essas coisas básicas do ser humano, como beber, comer. Ele não vai ter essas coisas, vão ser características diferentes. Aqui não. Daí a gente tira que outros deuses da antiguidade, eles eram retratados com esses desejos humanos. Quando a gente vê assim um filme que fala sobre os deuses da Grécia Antiga, né, Zeus, Poseidon, eles estão sempre fazendo tramas políticas, um querendo ter mais poder que o outro, então eles têm desejos, né? Zeus se encontra com mulheres na Terra e engravida essas mulheres. Então são características de seres humanos que são passadas, né, para esses deuses. Era como eles viam, como eles achavam que esses deuses eram, com essas características humanas. E isso é muito importante para a gente entender essa diferenciação, né, entre as sociedades antigas e essas religiões que hoje em dia são as mais comuns na humanidade, que são as monoteístas, tá? E aí esse trecho aqui que a gente leu, ó, é do livro chamado A Era dos Reis Divinos, ok? Aqui a gente tem uma imagem de uma plaqueta de pedra de cerca de 900 a.C., representando divindades mesopotâmicas. Então, um monumento que mostra um pouco sobre como era a religião deles. Outro box aqui, ó, vamos ler aqui, o conhecimento experimental. No campo científico, os mesopotâmios desenvolveram cálculos de matemática e geometria, criando tábuas de divisão e multiplicação, determinando a área de triângulos retângulos e dividindo o círculo em 360 graus. Estudos relacionados à astronomia também foram desenvolvidos e a observação dos astros possibilitou a criação de um calendário lunar. Os mesopotâmios conseguiram criar, por meio de constante experimentação, medicamentos eficazes para o tratamento de diversas doenças. Além disso, conheciam as funções dos principais órgãos do corpo humano. Isso aqui, galera, é uma parte interessantíssima que mostra que mesmo há milhares de anos atrás, esses seres humanos aqui da Mesopotâmia, eles já tinham como é que eu posso dizer, uma curiosidade de tentar entender como o mundo à nossa volta ele funciona. Então, criar esses cálculos matemáticos para tentar entender como esse mundo funciona, como fazer construções. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem, ó, né? Deixa eu ver, não tem legenda? Tem, tá aqui, ó. Ruínas do Zigurate, da cidade suméria de Ur, construída por volta de 2100 a.C. Na Mesopotâmia, o Zigurate servia como templo religioso e também observatório astronômico. Então, primeiro, eles vão desenvolver esses cálculos para poder criar estruturas como essa aqui desse chamado Zigurate, né, que era um templo religioso, mas ao mesmo tempo que ele era um templo religioso, ele também servia para que esses
entre aspas, né, cientistas da época, observassem os astros, porque eles se baseavam muito do conhecimento que eles tinham através do estudo dos astros, das estrelas, né? E aí eles precisavam ter esse conhecimento, vão criar cálculos matemáticos, né, poder calcular a área de triângulos, retângulos, né, dividindo o círculo em 360 graus e daí por diante. Então daqui a gente vê que na antiguidade esses povos já davam muita importância ao conhecimento, a tentar descobrir coisas que fossem facilitar a sua vida, tentar descobrir coisas que fossem ajudar na sua vida. Então, por exemplo, eles vão descobrir aqui, como ele coloca, né, através da experimentação, medicamentos eficazes contra diversas doenças. Tenho certeza aqui que todos vocês em casa já tomaram algum medicamento que são os chamados medicamentos populares, que é um chá, é uma planta que você toma para algum determinado, alguma doença que você está sentindo. Por exemplo, você está com má digestão, você toma o chá de boldo, né? Quem foi que descobriu que boldo fazia bem para o estômago, ajuda o estômago a fazer a digestão melhor? É através da experimentação. O ser humano ele vai descobrir que essas plantas fazem efeito através da experimentação. Vai ser tomando e vendo que se elas fazem algum efeito, melhoram alguma coisa, né? E muitas delas hoje em dia já são comprovadas cientificamente através de experiências que essas plantas realmente ajudam o ser humano e são remédios eficazes. A maioria dos remédios, galera, que a gente toma hoje em dia, os princípios ativos desses remédios, né, os comprimidinhos que a gente compra na farmácia, eles vêm das plantas. Então, esse conhecimento vem de toda a história da humanidade até hoje, tá? Galera, seguinte, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, ok? A gente vai parar aqui na página 54. A partir da próxima aula, né, a gente continua o capítulo sobre os povos do Oriente Médio Antigo e vamos ver aqui o que era uma das primeiras formas de escrita, que era a escrita cuneiforme, tá bom? Então é isso, pessoal. Estudem, vamos fazer as atividades que vão ficar lá no Google Sala de Aula e até a próxima aula. Tchau, pessoal!